Hora de falar sobre Gustavo Gomes e a especulação de que o zagueiro de 32 anos de idade pode participar do Mundial como sua última competição com a camisa do Palmeiras. Essa informação circulou nas redes sociais por causa de um suposto interesse de times sauditas no Gustavo Gomes. Não é a primeira vez que essa história aparece. Em 2023, o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, chegou a oferecer um salário 3 vezes maior para que o Gustavo Gomes se mudasse para lá. O Palmeiras teria direito a uma cifra estratosférica, chegaram a falar em 30 milhões de euros na oportunidade, o que fariam desse negócio o maior da história do futebol na América do Sul, envolvendo um zagueiro. Mas, naquele momento, o Abel Ferreira entendeu que não poderia perder, em hipótese alguma, o jogador. O Palmeiras acabou aceitando o pedido do Abel e renovou o contrato do zagueiro. A partir dali, Gustavo Gomes passou a ter o maior salário entre defensores de futebol no Brasil, R$1.300.000 por mês. O contrato foi prorrogado até dezembro de 2027, jogador que havia chegado em 2018, ainda na era Alexandre Matos. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Palmeiras que está nos Estados Unidos, bem de perto, acompanhando o Super Mundial de Clubes. O Palmeiras já está em território americano. E perguntei se existe alguma negociação, se o Palmeiras teme perder o Gustavo Gomes. O que eu recebi de resposta nessa quarta-feira é de que não há sondagem nem proposta. O jogador segue absolutamente. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você tem alguma mínima ideia de quem vai substituir Estevão depois do Super Mundial? O atacante, de 18 anos de idade, foi vendido ao Chelsea e se junta ao clube inglês assim que a competição nos Estados Unidos terminar. Candidatos para o lugar do Estevão não faltam. Os mais famosos, Felipe Anderson, Paulinho e Maurício. Embora o Ramon Sosa, jogador do Nottingham Forest, seja uma opção externa. Há um acordo entre o Palmeiras e o Forest para a compra desse atacante paraguaio por 14 milhões de euros. O negócio só não foi adiante porque o Ramon Sosa disse que pretende continuar na Inglaterra. Enquanto esse problema não é resolvido, o Palmeiras busca soluções internas. E eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras que existe uma chance real de, a curto prazo, talvez não logo depois do Mundial, mas ao longo da temporada, de o lugar do Estevão ficar para Alan. Jogador formado, assim como o Estevão, nas categorias de base, só 21 anos de idade. Dá uma olhada nessa frase de uma pessoa que é do próprio Palmeiras. O Abel ama o Alan, pode escrever. Ele será o substituto do Estevão no Palmeiras em mais ou menos 2 meses. O Alan ainda não conseguiu virar titular absoluto, pelo contrário, mas tem sido bastante aproveitado. São 20 jogos, 2 gols e uma assistência na atual temporada pelo time principal. Gol contra o Mirassol, dos mais importantes, ajudando o Palmeiras na classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. O mais recente gol foi contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Recentemente também, o Alan renovou seu contrato até 2029. Jogador que viveu 2 grandes tragédias na vida. A primeira delas, a perda da irmã mais velha, a Letícia, que morreu na pandemia aos 20 anos de idade, vítima da Covid. Outra tragédia que marcou demais a infância e a adolescência do Alan aconteceu com um incêndio no Ninho do Urubu. O melhor amigo do futebol que ele ganhou, que ele teve desde que se entendeu por gente, acabou falecendo por lá, Vitor Isaías. Inclusive, essa tragédia que acontece em 2019, ela acontece pouco depois. Preciso te contar uma curiosidade que envolve Palmeiras e Porto, adversários no Super Mundial de Clubes. O técnico do Porto atualmente, o Martin Anselmi, quase foi parar no Palmeiras em 2020. Isso aconteceu depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, enquanto o Palmeiras buscava um técnico. Foram vários os nomes pensados, um deles de Miguel Ángel Ramírez, técnico que fez enorme sucesso pelo Independiente Del Valle. E o Martin Anselmi era auxiliar técnico do Miguel Ángel Ramírez lá na equipe equatoriana. Ramírez recebeu uma proposta oficial do Palmeiras, gostou das condições do negócio e evoluiu nas tratativas. Foi na última hora que o Miguel Ángel Ramírez recuou em cima da proposta do Palmeiras, desistindo do acordo que impossibilitou o Martin Anselmi de virar funcionário do Palmeiras na comissão técnica do Ramírez. O tempo passou e algumas, não dá nem para dizer semanas, mas alguns dias depois, Abel Ferreira, que na época trabalhava no PAOK, foi contratado pelo Palmeiras. O Abel era só a 5ª opção no momento. Já se vão 5 anos e várias conquistas de Abel Ferreira como técnico, e agora o Abel enfrenta o Anselmi na estreia de ambos no Super Mundial de Clubes, jogo super importante que na teoria pode definir o primeiro colocado desse grupo. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, para contar que Giai virou alvo de 2 clubes italianos, a Roma e o Napoli.
Lateral direito argentino, contratado no ano passado por 7 milhões e meio de euros. Até por isso, para que o Palmeiras tenha lucro, a ideia da presidente Leila Pereira é só negociá-lo a partir de 18 milhões de euros. Se esse número for obtido, dá para dizer que o lucro do Palmeiras com uma eventual operação pode chegar a 45 milhões de reais. Quem noticiou sobre o interesse do Napoli e da Roma foi o Calciomercato, site italiano especializado em negociações. Também, de acordo com a apuração deles, a Roma é quem está à frente nas tratativas, até por já ter aberto conversas com o Palmeiras. Verdão já havia deixado claro que não pensa, incogita, vender qualquer jogador antes do Super Mundial, depois da competição nos Estados Unidos. Vai depender muito do tamanho das ofertas. Verdão, quando contratou o Giai do São Lourenço, adquiriu 75% dos direitos econômicos. Já que demorou um tempão para conseguir vingar com a camisa alviverde, foi durante muito tempo uma terceira opção para a lateral direita, mas virou titular absoluto e tem feito de fato bons jogos. São 28 partidas na atual temporada. Falar sobre Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade que pertence ao Spartak Moscou e tem sido muito especulado nos últimos dias como possível reforço de Palmeiras e Flamengo. Quero começar contando que o Flamengo de fato tem a intenção de contratá-lo. Já o Palmeiras assegura que não discutiu esse nome nos últimos tempos, mas seja para Palmeiras ou Flamengo, a chance de acordo é praticamente zero. Primeiro, porque o Spartak Moscou, que o comprou na temporada passada por 14 milhões de euros, não aceita fazer um negócio por menos de 20 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 130 milhões de reais, valor hoje considerado muito acima da realidade para um atleta que já tem 26 anos de idade. Para piorar, o Ezequiel Barco pretende ficar mais um pouco no exterior. Ele pertence ao River Plate, foi formado pelo Independiente da Argentina, foi atuar no Atlanta United, voltou para a Argentina para jogar no River Plate até que se mudou para o futebol russo. Por lá ganha o maior salário da sua carreira e pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo antes de retornar em definitivo para a América do Sul. Além da questão da compra dos direitos econômicos, ainda haveria a necessidade de convencimento do atleta. Na Rússia, desde que se mudou no ano passado, 36 jogos, 14 gols e 9 assistências, números bastante positivos para um meio atacante que teria tudo para se encaixar ao lado do Arrascaeta ou até para jogar no lugar dele. Mas a questão financeira hoje parece ser um enorme impeditivo. E você gosta do Barco? Conhece ele? Já usa espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros: Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentino Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentino Júnior gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2 milhões e 300 mil euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de... Preciso te atualizar sobre o Palmeiras e a possibilidade de Paulinho, reforço de 115 milhões de reais, além das sessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick. O Paulinho pode passar por nova cirurgia. Depois do Super Mundial, ele vai ser submetido a um tratamento intensivo, ainda ligado àquela fratura na tíbia que lhe causou uma cirurgia no fim da temporada passada. O Paulinho só estreou com a camisa do Palmeiras em abril desse ano. A avaliação é de que ele ainda não consegue jogar com 100% da capacidade, das sentidores, e depois do Super Mundial de Clubes vão submetê-lo a um tratamento intensivo. Se não houver evolução, como última solução, ele vai ser submetido a mais uma cirurgia. Informação trazida nessa terça-feira pelo nosso Palestra, informação bastante importante, especialmente porque o papel do Paulinho para o segundo semestre no Palmeiras aumentaria a partir da transferência do Estevão para o Chelsea. Você sabe que
que o atacante revelado na base do Palmeiras está vendido ao clube inglês. E você, o que pensa dessa história? A única coisa que me vem à cabeça com essa notícia é de uma frase da Leila Pereira em entrevista ao UOL, afirmando que o Palmeiras nunca contrataria um jogador machucado. Ela fazia referência ao Neymar, pois o Palmeiras, além de contratar um jogador machucado que havia passado por cirurgia. Preciso te atualizar agora sobre a reformulação do Palmeiras. Desde que assumiu o comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira já fez algumas mudanças profundas, abrindo mão de jogadores importantes e também de atletas da base que não seguiam a sua cartilha. E de maneira bem discreta, sem grande alarde, o Palmeiras prepara mais uma reformulação de jogadores veteranos que tiveram seu papel de destaque, mas já não entregam tanto quanto em outros tempos. O Mike, o Marcos Rocha e o Lomba não devem ficar para a próxima temporada. Mike e Marcos Rocha, laterais direitos, embora o Mike tenha jogado um pouquinho mais para frente, agora como um ponta, e o Lomba goleiro. Os três têm contrato até dezembro e não devem ter seus contratos prorrogados, até por uma opção do Palmeiras para rejuvenescer o elenco, diminuir a folha salarial. Marcos Rocha e Mike já poderiam ter saído antes, mas por insistência do Abel eles foram tendo seus contratos prorrogados. O Mike está na mira, no alvo de São Paulo e Santos, ainda não há propostas pelo Marcos Rocha e o Lomba quase se transferiu para o Fluminense alguns dias atrás. O negócio só caiu porque o Palmeiras não conseguiu contratar um reserva para o Everton. Houve uma tentativa com o Gabriel Grando do Grêmio. Nos últimos dias o Palmeiras também sondou a situação do Albino, goleiro que pertence ao CRB. Eu falei em reformulação e saída de atletas, há também a possibilidade de outras baixas, mas aí de jogadores na mira de clubes europeus. Hoje, dos principais alvos. Agora sobre Cristiano Ronaldo e Palmeiras, tenho contado desde o princípio que eu não acredito em nenhuma possibilidade de o CR7 virar reforço de clube brasileiro, mas a Paloma Totti, apresentadora de programas da Record, afirmou que o Cristiano Ronaldo esteve perto de virar reforço do Palmeiras. Isso só não aconteceu porque o Verdão não aceitou uma das exigências feitas pelo atacante. O CR7 gostaria de ficar com 25% do lucro do Palmeiras com vendas de atletas das categorias de base nos próximos 10 anos. Se o Verdão aceitasse essa condição, o Cristiano Ronaldo se tornaria reforço alviverde para a disputa do Super Mundial e para a sequência da temporada. Fui atrás de duas fontes diferentes do Palmeiras, uma ligada à base, outra ligada ao departamento de futebol profissional. Ambas trataram essa informação como não verdadeira, como mentirosa, alegando que nunca existiu qualquer tipo de exigência do CR7 em relação a um percentual de receita vinda da base. É só importante contar que hoje o Palmeiras tem, nas categorias de base, a sua maior fonte de receita. Foram mais de 2 bilhões de reais arrecadados nos últimos 10 anos sob o comando de João Paulo Sampaio. Só para completar, também de acordo com a Paloma Totti, apesar da pedida do CR7, o Palmeiras disse não, até por conta de do estatuto do clube que impediria qualquer tipo de relação